capítulo 11. Em nome de Jesus. A ceia do Senhor. Eu queria lembrar algumas coisas. Isso é de grande importância para você e para mim. Hoje é dia de ceia. E algumas coisas às vezes caem em desuso. A gente vai caminhando, vai passando, vamos pregando de vários tópicos, várias coisas, vamos falando de várias coisas, e a gente tem coisas fundamentais para a gente que a gente tem que lembrar. Deus gerou isso para falar com vocês essa noite. Vamos ler. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 20, tá? E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos continuar, só um pedacinho. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Amém? Agora abra sua Bíblia, primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 17 e diante. Um texto logicamente ligado, anos depois, Paulo repete mais ou menos o que Jesus falou, mas vamos ler. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porquanto eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, está culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente,
come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Curva a sua cabeça. Eu vou tentar ser breve, vou pular algumas coisas por causa do horário. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Pai, é uma alegria estarmos na Tua presença. Espírito Santo, fica conosco. Tu tens a liberdade nesse lugar. Fala ao Teu povo, abre os ouvidos espirituais do Teu povo. Fala ao nosso coração essa noite. Me usa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, voltando lá, né, se você quiser deixar aberto, mas eu vou voltar para os dois textos, Mateus 26. Nós vemos aqui os apóstolos se juntando com Jesus. Jesus espera os 12 a ficarem com ele, né, e realiza a última ceia. Você vai ver isso em Mateus capítulo 26 aqui, você vai ver isso em Marcos 14, você vai ver isso em Lucas capítulo 22, são textos muito parecidos, na qual se correlaciona e tem itens, né, que um texto está praticamente igual ao outro, amém? E Jesus espera todos e realiza a ceia. Ele realiza a ceia, comiam todos, aí ele fala, né? Jesus, ele fala naquele momento, tomou o pão e abençoando disse, né? Esse é meu corpo partido por vós, comei deles. E depois ele pega o cálice e tendo dado graça, né? Diz-lhes, a Bíblia fala isso, tomei deles todos. Ele passa e manda todos tomarem. E naquele momento ali, no momento de ceia, ele fala para duas pessoas ali. Ele fala para Judas e ele fala para Pedro. Por isso que eu quis ler o texto todo. Ele fala da conduta, na verdade, da participação até da ceia ali. Nós vamos ver isso em Paulo, né? Jesus, ele vai e chama a atenção de Judas, que trairia, e fala de Paulo. Pedro ele é avisado do que queria acontecer lá na frente. Amém? Até aí? Sem diferença nenhuma, né? É o texto. No momento Jesus falou quem trairia, e falou aquele que coloca a mão no prato, e ele, sou eu, Rabi, tu o disseste. E ali Jesus já é você mesmo. E se você depois, olhando agora a vez de Paulo, porque nós lemos o texto, duas passagens bíblicas que falam diretamente de ceia e explicam o seu significado praticamente, que é Jesus, logicamente, que começou com ele, e Paulo, ele fala o texto idêntico. Nós vamos ver também nos evangelhos, como eu falei, né? Mas lá na frente Paulo repete, né? E na verdade ambos, Paulo chamou a atenção daquele povo que estava ali de Corinto, né? Que estavam realizando a ceia totalmente fora. Paulo, ele estava chamando a atenção do povo, né? E o significado, o que seria para eles da ceia, porque eles estavam fazendo totalmente errado. Na verdade, tanto Jesus como Paulo, ele estava falando ali duas coisas. Estava falando indiretamente da conduta da participação da ceia. Qual o significado da ceia? Vamos ser sinceros, para você e para mim. Qual seria o significado ali no momento de Paulo? Ele chamou a atenção do povo. Jesus chamou a atenção de dois. Sabe por quê? Porque eles estavam de forma indigna. Todos ali estavam de forma indigna. Tanto Pedro como Judas, e a gente vai falar isso, assim como aquele povo lá na frente. Estava participando de uma ceia de uma forma indigna. Se você analisar bem a participação, a conduta deles, Jesus chamou a atenção. Eles não estavam de uma forma como deveriam estar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.
E eu pergunto isso a você e pergunto a mim mesmo: qual é o significado quando você entra, sobe a escada da igreja, vem para o momento para cear? Para você é um culto igual aos outros? Para você, eu não estou querendo espiritualizar a ceia, não é isso. Mas como você trata a ceia? Quando você recebe o pão e o cálice, o que fala Deus ao teu coração? Isso nós temos que trazer a memória nossa. Nós não podemos banalizar algumas coisas. Tem gente que entra na igreja e é o mesmo culto, tudo bem, é legal, continua no mesmo caminho, continua no mesmo pecado, continua não se acertando com ninguém, continua com a mesma mentalidade. Então para que Deus instituiu uma coisa que seria igual aos outros dias? Com qual razão? Está dando para entender? Da mesma maneira que a Páscoa, vou te dar um exemplo, da mesma maneira que a Páscoa, que celebrou a saída do povo escravo do Egito, foi ali naquele momento, você vê no livro de Êxodo, foi feita uma ceia ali. Uma ceia com 3 elementos, né, que era as ervas amargas, o pão, né, pão sem fermento, pão asmo, e o cordeiro perfeito, né? Ali foi realizado a ceia naquele momento, representando a saída do povo escravo de Israel, ganhando a liberdade, saindo do Egito, né? Ervas amargas aponta para o tempo amargoso que o povo estava ali, duro, né, escravo no Egito. O pão apresenta ali, dizendo a pressa do povo que tinha que sair, não deu tempo de levedar o pão, que hoje para a gente, o fermento, Jesus ele fala, né, quando ele fala, aponta, né, para o pecado, né, e o cordeiro representa, né, o cordeiro perfeito, representa a perfeição de Deus em tudo que realiza. Essa é a verdade. Ele saindo para uma terra que emana leite e mel, ou seja, Deus que é Espírito atuando no plano físico com o povo. Da mesma forma, eu queria fazer uma comparação mais ou menos, logicamente que é uma comparação, mas você vai ver que é muito mais além uma ceia. Jesus, Deus que é Espírito, ao mesmo tempo, a ceia representa a vitória de Jesus sobre o pecado, através da morte. Jesus, aleluia, venceu o pecado, se dando por nós, amém, glória a Deus. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar um dia, glória a Deus. Da mesma forma, meu amado, Deus que é Espírito, a ceia representa o momento que Deus movimentou também o plano, não só físico, mas ele movimentou muito mais, ele movimentou o plano espiritual. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, ele deu vida para você e ele deu vida para mim. A ceia representa isso para a gente, meu irmão. Da mesma forma, representando algo tremendo para você e para mim, Deus ele atua não só no plano físico, mas ele atua no plano espiritual. Então, amado, nós às vezes viemos para a igreja querendo, Deus me abre uma porta, me manda para uma terra que manda leite e mel, me dá a vitória, assim, amado, presta atenção uma coisa, a ceia representa muito mais do que isso. A maior vitória Jesus deu, ele venceu o pecado por você e por mim. Essa é a maior vitória. Não é momento de você pedir nada, não é momento de você pensar para Deus abrir uma porta, é momento de comemorar. Você não vai só para uma terra, você vai para uma terra eterna, Nova Jerusalém celestial, meu irmão. Essa é a maior alegria que nós podemos ter. Então não é momento da ceia, primeiro, de não pedir nada, porque nós éramos indignos de sentar na presença de Deus. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Deus colocou você para sentar ao lado dele, fez uma nova aliança com você e comigo. O significado da ceia para você é o quê? Nós vamos falar isso. Jesus ele venceu, meu irmão. Ele venceu o pecado. Ele venceu muito mais do que um plano físico, assim como deu para Israel uma terra que emana leite e mel para cumprir um propósito. Jesus ele foi muito mais além. Agora você, meu amado, vai direto a Deus. Eu e você, nós temos acesso direto. Por quê? Porque Jesus se sacrificou por você, se deu por você e por mim, venceu o pecado na cruz. Dali Jesus, quando ele fala isso do cálice,
ele fala que para realizar até que ele venha, ele fala ali no momento ali da ceia, ele fala que ali representava muita coisa. Isso aqui é o meu corpo, esse daqui representa o meu sangue. Façam isso até a minha vinda, que eu não vou tomar mais até aquele grande dia que nós vamos estar juntos lá em cima. E Deus manda que nós venhamos a realizar isso todo o tempo. Mas por quê? Vamos voltar no tempo. Jesus, quando ele sai dali, daquele momento que ele faz a ceia, ele vai para o Getsêmani. Getsêmani é um lugar que a palavra quer dizer prensa de azeitonas, ou prensa de azeite. Era um lugar onde se moía o azeite, né? Tremia para sair o perfeito azeite. Ficava próximo do Monte das Oliveiras, que era em Jerusalém. Jesus estava ali agonizando, saiu para orar, sabia que o tempo estava chegando, haveria separação do Pai. Amado, presta atenção uma coisa, imagine, meu Deus, a natureza, sabe, a natureza espiritual lutando com a carnal ali. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. A carne estava pedindo: meu Deus, Senhor, afasta de mim com esse cálice. Imagine a guerra que ele estava passando ali, sabendo que a morte se aproximava, que ele teria que entregar por mim e por você. Imagina isso, meu irmão. Imagina a carne pedindo a luta, mas ele fala uma coisa: afasta de mim esse cálice, contudo, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele foi fiel até o final, ele permaneceu fiel até o final, e venceu. Ele venceu. Glória a Deus por isso. Você está andando para entender? Dá um glória a Deus. Ele venceu por mim e por você. E a Bíblia fala que naquele momento ali, Jesus, uma coisa interessante, que Jesus, se você ler em Mateus, ele prostrou o corpo perante o rosto no corpo, ele se prostrou e falou com Jesus, com Deus, sobre o cálice. Senhor, aparta de mim. E hoje, o que está na tua mão aí? Hoje tem um cálice e tem um pão representando o corpo de Cristo. Foi naquele momento ali que ele venceu a maior das guerras. Foi aquele momento ali que há uma esperança dentro do coração teu e o meu. Foi naquele momento ali que Jesus nos deu uma esperança de vida. Ele estava indo para a cruz, morrer no teu lugar e no meu. E muitas vezes nós, no momento de ceia, nós esquecemos isso. Nós entramos aqui, a gente troca o cálice um com o outro, faz um pedido, conversa, é só isso, ceia. O que representa a ceia para você? O que representa? Jesus, ele, naquele tempo, o óleo, o azeite, ele representava três coisas para aquela comunidade ali, naquele tempo de Israel, naquele tempo das cidades. O azeite era usado basicamente para três coisas: para alimento, para a cura de enfermidade e para a luz das lamparinas. Amado, naquele momento ali, estava representando, Jesus ia ser moído por você e por mim, pelos nossos pecados, para trazer luz aos homens, para derramar, aleluia, aleluia, solução para você e para mim. Ele é o remédio das enfermidades, o pecado, e ao mesmo tempo, aleluia, ele seria de alimento para você e para mim. Jesus é o pão da vida, representado ali, representado ali. Jesus seria moído pelas nossas transgressões, para sair o perfeito azeite, que alimentaria o mundo, que traria luz para os homens e curaria a humanidade do pecado. Que alegria! Como é que você sobe as escadas da tua igreja, um dia normal? Antes de você escolher Jesus, Ele te escolheu. O que é ceia para você e para mim? Você que está em casa, o que traz à tua memória a ceia? Muitas pessoas nem sabem isso. Entram na igreja, a ceia, porque Deus é uma ordenança de Deus, legal. E aí? Quer representar o quê? A vitória de Jesus através da morte sobre o pecado, a ressurreição e a próxima vinda dele. Aleluia! Isso tem que estar dentro do teu coração latente.
Isso tem que dar dentro do coração do crente com uma alegria, que no meio do mundo, com o caos que você acompanha na televisão, de guerras, de problemas, né, de pessoais e tantas coisas, aleluia, o Senhor te escolheu e te trouxe para a casa dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Curou, alimentou, e a luz para os nossos caminhos, Jesus. Isso tem que ser, meu amado, isso tem que estar pulsando dentro do coração de um crente. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui, amém? Mas analisando, volta lá em 1 Coríntios agora, eu queria falar isso. 4 coisas que você não pode esquecer quando você entra na casa de Deus num dia de Santa Ceia. Quando você sobe as escadas, 4 coisas básicas. Tem mais coisas aí no texto, mas eu queria falar pelo menos essas 4. 1 Coríntios, capítulo 11. 4 coisas. Primeiro, 4 coisas que você não pode esquecer, e nem eu. Primeiro, fazer em memória de Jesus. A Bíblia fala, 1 Coríntios 12, 24, para que serve a ceia? Para trazer a memória de Jesus Cristo. Está aí no versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Um justo pagou um preço pelos injustos, morreu por você, trazendo luz, trazendo alimento, trazendo caminho, trazendo cura. Aleluia! Traz a tua memória. Primeira coisa, quando você sobe para vir para uma ceia, Jesus tem que estar dentro da tua mente incutido. Não é o teu problema, não é para você pedir nada, não é para você falar da vitória, não é para você, Senhor, abre a porta. É momento de você glorificar o Senhor. Ele morreu por você e por mim. Por isso que, sabe, eu não estou querendo fazer o misticismo da ceia, mas, amado, Jesus instituiu ela por quê? Primeiro, para trazer a memória a Ele. De repente, na tua caminhada de tantas situações, problemas, situações na semana, você nem pensa em Jesus, você não tem nem tempo de orar, nem buscar. Chega no momento de ceia, no mínimo que você tem que fazer é trazer a memória. Ele morreu por você, pagou um preço de cruz por você, e você está salvo para a eternidade. Isso tem que estar pulsando. Isso pode. Eu tenho visto uma geração de crentes, meu amado, que falta por faltar, falta qualquer culto, não vem a ceia, não está nem aí. Jesus, ele esperou, ceia aponta também para a unidade, ele esperou os 12, sentou os 12, é o que Paulo estava batendo lá na frente, que não tinha unidade. A gente vai falar sobre isso. Aleluia, aleluia. Ele voltará. Foi naquele momento que ele fez uma nova aliança com você e comigo, morreu na cruz. O cálice da nova aliança derramado no sangue, começou um tempo novo. Agora você tem acesso livre ao Pai. Tuas orações vão ser aceitas diretamente. Não precisa de sacrifício. Poxa, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é para nós lembrarmos nesse momento. Segundo, lembrarmos que Ele ressuscitou e voltará. Isso tem que estar pulsando sabe, no coração do crente. Quando eu subo as escadas para vir uma ceia, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21 fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim. A misericórdia do Senhor entrou na tua vida e na minha. Aleluia. Ele morreu por você e por mim, e Ele ressuscitará. Ele vai vir um dia buscar a sua igreja. Ele morreu por você. Então, quando eu venho para uma ceia, eu tenho que lembrar, trazer memória a Jesus. Tenho que lembrar que Ele ressuscitou, Ele venceu os pecados na cruz, e Ele vai vir buscar um dia. Eu tenho que estar pulsando isso dentro do meu coração. A esperança. Ele venceu a morte. Tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ele venceu.
Porque se a gente esperar Jesus só nessa terra, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, somos mais miseráveis dos homens. Se você esperar só Jesus, que Ele veio e acabou, cadê a tua esperança? Se Ele ressuscitou, Ele vai vir buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Eu tenho que acreditar nisso. Se a gente levasse isso um pouco mais a sério, muitas pessoas não se desviariam. Se a gente trouxesse a memória de Cristo sempre dentro da gente, a gente não pararia no caminho. Estamos perdendo o temor, referência, significado das coisas. Nós estamos caminhando por caminhar. Isso é muito sério. Primeiro, trazer a memória de Jesus. Segundo, Ele ressuscitou e Ele voltará. Isso tem que estar dentro do teu coração e do meu coração. Entender que, sabe, lembrar da morte e ressurreição é a esperança da sua vinda. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, fala aí: porque todas as vezes que comedes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Eu estou esperando Jesus vir buscar a igreja. Eu estou esperando, isso tem que estar... Amado, se a gente levasse isso a sério, não colocasse o nosso coração que Jesus vai abrir uma porta, que Jesus vai entrar com vitória. A gente, meu amado, a coisa principal que Deus te deu, muitas vezes você não valoriza. Venceu o pecado, morreu na cruz por você e por mim. Isso tem que ser valorizado mais do que qualquer vitória, porque eu tenho eternidade. A bênção não veio, a porta não abriu, que hoje a maioria dos crentes só vem para a igreja infelizmente para isso. Não, meu amado, Jesus te deu vida verdadeira, você está com Ele. Vindo a tua bênção, não vindo, somos do Senhor. Isso é o mais importante. Está caindo em desuso. E quarto, fazer uma reflexão acerca da vinda, da minha vida, autoexame. 1 Coríntios capítulo 11, 27 e 28, olha aí: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Eu vou ter que terminar, mas presta atenção uma coisa. Momento de ser, momento também de uma introspecção. Você fazer um autoexame, como você está na presença de Deus. É momento de você entrar na casa do Senhor. É momento de acerto de muitas coisas. É momento de você procurar um irmão que você brigou e você está mal com ele, você se acertar. É momento de você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu pequei, errei aqui. Você reconhecer. Não é para te afastar da ceia. Quando você, sabe, se apresenta a Deus dizendo que você é um pecador, não é para você não cear, não é isso. É para você se ajustar a Deus e fazer jus à ceia. Senhor, eu errei aqui, eu estou assim, para você ser digno de sentar na presença de Deus. Judas, assim como Pedro, erraram, estavam de forma indigna, só que Judas continuou no caminho de perdição. Pedro voltou, conseguiu voltar. Paulo, ele fala de um povo que também estava indignamente, está aí nesse capítulo. Mas por quê? Vamos lá, eram indignos porque no momento da ceia chegava um grupo primeiro, comiam, bebiam, se extravasavam, caíam. E a ceia não é para isso. Perdeu o significado. Quando a ceia perde o significado, você torna aquilo que Deus fez indigno. Ou seja, sem significado, perdeu a dignidade. Eles iam para comer, para beber, para ficar falando que aqueles homens que crucificavam Jesus, aqueles que fizeram isso com Cristo, ficavam isso, e as pessoas morrendo de fome, eles comiam na frente, e gente, como o texto fala, com fome, não pensavam uns nos outros, pensavam em si próprios, assim como Judas, assim como Pedro em certo momento. O grande problema que o evangelho, a base dele é de doação, melhor dar do que receber. O grande problema é que o povo estava pensando em si próprio, mesmo na presença do Senhor, meu irmão. Quando você pensa no seu irmão e honra ele, você está em comunhão.
A gente tem que esperar um pelos outros. Paulo fala isso. O texto fala que havia diferenças. A Bíblia fala bem clara que eles eram diferentes. Mas não é errado ser diferente. Que todo mundo aqui é diferente. Cada um às vezes tem uma concepção de certas coisas. O problema é quando você traz dissensão para dentro da igreja. Quando você divide os seus pensamentos, a sua forma de agir, você traz dissensão, você traz atrito, você traz heresia. Aí é um problema. É isso que Paulo está falando aqui. Enquanto vocês estão falando de Jesus, estão falando que Ele ressuscitou, vocês não têm comunhão uns com os outros. Vocês estão dispersos, estão em atrito, em briga. Está dando para entender o que eu estou falando? Nós não podemos ter isso no nosso meio. O reino dividido não subsiste. Presta atenção. O diabo, ele é astuto. Nesse momento aqui, as pessoas estavam indignas na presença de Deus devido à comida. Judas estava indigno naquele tempo devido às suas próprias concepções e pensamentos e aos seus próprios interesses. E quem que hoje pode te fazer indigno na presença de Deus no momento de ceia? Se você veio para a igreja pensando na cantina comendo bolo da Nira, você está indigno. Se você vem com um pensamento fora disso, se você não se acerta com seu irmão, você procura, se acerta, reconhece os seus erros, abraça o teu pai e tua mãe, não teve mudança. É um autoexame. Como é que nós estamos perante a Deus e perante as pessoas? É isso que Deus está falando. Quando Deus fala de unidade, Ele senta com todos no mesmo momento, ou seja, todos vocês são iguais, mas você está de forma indigna, você está assim. Paulo fala, todo o povo aqui está indigno. O que leva à indignidade? A forma de a gente entrar na igreja e pensar, a forma como nós buscamos a Deus no momento, a forma como você olha, Deus é para, a gente tem que entrar na igreja pensando na memória, na ressurreição, Jesus vai voltar, Jesus está comigo, trazer a memória a Ele. É isso que mantém nós vivos, é isso que nos faz ser iguais uns aos outros. É isso que nos faz reconhecer o momento, quando eu pego o cálice e o pão, eu olho assim, caramba, eu estou errado com o meu irmão lá, que eu parei de falar com ele, vou lá dar um abraço nele. Esse é o momento. Hoje nós estamos com um grande problema na igreja, de uma forma geral, não estou falando aqui, graças a Deus eu não sei, mas devido, o que pode fazer que você fique de uma forma indigna até com o seu irmão? O diabo usou a comida, o diabo usou os pensamentos e as vontades próprias de um homem. Hoje o diabo está usando um partido e uma política. Hoje nós vemos uma igreja dividida devido a uma política. Isso não pode fazer você ficar mal com o teu irmão. Deus tem o controle de tudo, meu irmão. Não pode causar racha, você pensar de uma forma, o outro irmão entrar em atrito, ficar em discussão, pensar que o outro pensa isso, eu não aceito. Amado, a igreja é uma só. Nós não podemos deixar essas coisas, essas sementes fazer um racha na igreja. E nós nos apresentamos, devido a nós não estarmos bem com o irmão, por causa de partido, de uma forma indigna. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Hoje nós estamos num momento muito... Amado, quando você vai em igrejas, e daqui também, os pastores que me conhecem, pastor, o pastor tal é assim, o pastor A torce para isso, o pastor B, o não sei o que, a igreja tal, e igrejas grandes aqui, cada um com uma mentalidade, um não aceita o outro. Amado, que isso? Deus tem o controle de tudo. Só peço o seguinte, pensa nos valores do Senhor, o que a Bíblia fala, mais nada. Se você seguir os valores, seu voto seja nos valores bíblicos, que você não pode romper com Deus. Amém. Amém, igreja. É essa palavra que Deus gerou no meu coração para falar com vocês. Hoje nós vemos uma igreja repartida de uma forma de política. Pastores, pessoas que não pensam igual e entram em atrito, manda zap um para o outro e fica uma guerra. Amado, acima de tudo somos do Senhor, somos uma família. Amém? Glória a Deus.
Vamos ficar de pé nesse momento? Pensa nisso que eu estou falando para você. É uma palavra reflexiva. É uma palavra que nós viemos, amado. Presta atenção. Isso aqui, o cálice e o pão é um simbolismo. Jesus não vai se transfigurar no cálice, não é isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando você entra na presença de Deus numa ceia, qual é o significado dela para você? O que Jesus representa? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus.